E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir é uma filósofa francesa do século XX. Ela é uma das principais pensadoras do feminismo, é inclusive um marco na história do feminismo. Normalmente, a obra da Simone de Beauvoir é esquecida nos manuais de história da filosofia, nos livros de história da filosofia. Inclusive, eu consultei alguns, para a produção desse vídeo e muitos deles não têm nenhuma referência a Simone. Alguns têm uma citaçãozinha lá de 2 linhas e teve um outro que eu achei a maior referência a ela um parágrafo, enquanto para os outros filósofos, normalmente tem um capítulo inteiro, uma seção muito maior. Essa falta de espaço nos livros de história da filosofia é uma coisa bem triste, na verdade, né? Eu vou falar principalmente aqui sobre o livro mais importante dela de filosofia, que se chama O Segundo Sexo. Esse livro, ele tem como problema, como a principal pergunta, é, pensar o que é a mulher, o que caracteriza a mulher, onde é que está a feminilidade, o que é biológico, o que é cultural, quais que são essas determinações que caem sobre a mulher. A Simone de Beauvoir vai verificar que na história do pensamento a mulher é sempre retratada como alguém inferior ao homem, ou como alguém que é um homem incompleto, ou como uma versão, digamos assim, do homem de segunda mão. E mesmo na filosofia, ela vai verificar alguns filósofos falando da mulher como um homem incompleto, como um homem com deficiência. E não é em qualquer filósofo, são em grandes filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino, etc. Ela vai iniciar sua reflexão dizendo e mostrando que a mulher normalmente não é definida por si mesma. Ela é sempre definida em relação ao homem. É como se o homem fosse o ser universal e a mulher um ser que só se define em relação a esse ser universal. É como se o homem fosse o normal e a mulher fosse aquilo que é semelhante ao homem, que está em relação ao homem. Esse tipo de colocação, ele no primeiro momento parece estranho, mas se a gente for verificar, na filosofia isso vai aparecer em vários momentos. E na cultura como um todo, a gente tem normalmente espaços dedicados ao homem que fala de tudo, que fala de todos os aspectos da vida humana. E as mulheres normalmente são relacionadas a assuntos só de mulheres. Elas não falam sobre assuntos universais. E isso a Simone de Beauvoir vai apontar como um problema muito sério, que tem a ver com a filosofia no sentido de que alguém aparece como universal e alguém aparece como um ser que só se define em relação ao universal, que não é um ser em si mesmo, é sempre o outro. E aí ela vai usar a expressão de que a mulher é o outro do homem, porque o homem ele é o mesmo, ele se define em si mesmo, e a mulher é o que é o não homem, digamos assim, aquilo que se define em relação ao homem, é o outro do homem. E isso pode parecer abstrato, mas se a gente for verificar, isso se traduz, ou isso é um indício de uma dominação do homem sobre a mulher. E por isso o pensamento feminista é muito forte na filosofia de Simone de Beauvoir. A dominação, ela pode ser tanto no sentido cultural, através dos filósofos, escritores, líderes religiosos, que majoritariamente, na grande maioria, são homens, e também no sentido material, quando a sociedade coloca as mulheres numa posição social de o serviço não pago de reprodução da vida. O que é isso? É o serviço, por exemplo, de cuidar da casa, de cuidar da alimentação da família, de cuidar dos filhos.
Esse tipo de trabalho, que não deixa de ser um trabalho, é um trabalho não remunerado. E justamente por isso é um trabalho que não tem o mesmo valor social quanto o trabalho do homem. Então é como se a mulher ficasse presa dentro de um espaço onde ela tem que cuidar de um aspecto fundamental da vida humana, né, que é o cuidado da casa, da alimentação, dos filhos, enquanto o homem faz um serviço que é mais público, que tem mais a ver com o geral da sociedade. Então, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista cultural, existe uma dominação dos homens sobre as mulheres. E na época da Simone de Beauvoir era mais forte ainda do que é hoje, embora hoje ainda exista, e existe sem dúvida. Ela vai dizer também que mesmo com essa dominação, a libertação das mulheres não pode ser feita através de uma comunidade só de mulheres, porque para existir uma comunidade é necessário que se tenha homens e mulheres. E isso é uma diferença, por exemplo, da luta das mulheres da luta dos negros. Por quê? Porque existem comunidades só de negros, isso é absolutamente possível. Uma comunidade só de mulheres não teria como se perpetuar, digamos assim, em outras gerações. Ou seja, a mulher ela tem que se libertar, mas ela está presa à convivência com aquele que a oprime, que é o homem. E da mesma forma também é diferente da luta dos proletários, dos trabalhadores, porque os trabalhadores podem, é plenamente possível que eles se libertem dos patrões, dos burgueses, digamos assim, né? E isso é plenamente possível. Não é contraditório fazer uma sociedade apenas de proletários, de trabalhadores. Mas é impossível para ela fazer uma comunidade só de mulheres. Ela vai analisar os discursos que dizem que uma mulher tem um papel determinado na sociedade, do qual ela não pode escapar. Esses discursos é o que se chama de essencialista, que coloca uma essência na mulher de que está nela, ela não pode fugir disso, e a partir dessa essência tenta determinar um papel social, um lugar a ser ocupado. A Simone de Beauvoir, por outro lado, vai criticar absolutamente a noção de essência, pelo menos a noção de essência inata. A Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher não tem uma essência dada e determinante da sua vida. Ela vai se construindo. A mulher tem uma condição, e a condição é, digamos assim, de onde ela vai partir para pensar a sua vida, para fazer os seus projetos, seus planos e as suas escolhas. Nesse sentido, a essência da mulher se constrói. Por isso que quando ela diz aquela frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, significa tanto no pensamento dela, porque é justamente isso. Não se nasce com o papel determinado para a mulher, não se nasce com essa essência. Isso é colocado pela educação, pela cultura, pela organização social como um todo. Mas, por outro lado, embora exista essa condição, existe a possibilidade de se libertar dessa condição. Essa libertação da condição é o que a Simone chama de transcender. Você tem uma dada condição que te empurra para um certo tipo de vida, mas você pode se libertar disso. E uma parte do momento de se libertar passa pela percepção da sua liberdade, da percepção de que aquilo que parece determinante não é de fato determinante. Nesse sentido, então, a mulher pode se libertar do que é esperado para ela. E essa libertação é transcender a condição. A transcendência aqui, né, como em outros filósofos, não tem nada de místico. A transcendência é se libertar do que é esperado para determinada condição. Depois disso, a Simone de Beauvoir vai analisar algumas áreas da ciência que analisam o papel da mulher. Primeiro ela vai começar com a biologia e ela vai constatar que
fisiologicamente, a mulher é diferente do homem, isso não tem como negar. A mulher pode engravidar, a mulher menstrua, a mulher tem alteração de humor de acordo com a fase do ciclo menstrual e tudo isso é inegável. Só que nada disso justifica ou explica o porquê da dominação do homem sobre a mulher. Embora haja diferenças, a colocação do homem em superioridade em relação à mulher não é explicado pela biologia. É uma coisa que tem a ver mais com aspectos sociais, morais ou econômicos. Porque a capacidade de engravidar, por exemplo, não significa que a mulher seja obrigada a ter filhos e muito menos obrigada a ser a pessoa da família que cuida dos filhos. Isso é uma coisa que a biologia não determina, porque o ser humano, ao contrário dos outros animais, ele não age apenas por instinto. Ele pode pensar, ele pode, digamos assim, direcionar os seus instintos para um lado ou para o outro. Além disso, a ideia de que a mulher tem uma força física menor do que o homem, a Simone não nega totalmente, mas ela diz que numa sociedade evoluída tecnologicamente, onde você pode ter grandes quantidades de força apertando um botão, não faz tanto sentido você separar quem tem mais força física do que quem tem menos. Que na verdade quem faz a força hoje em dia são mais as máquinas do que os seres humanos. Então, o fato da mulher ter uma capacidade de força física menor do que o homem é cada vez menos relevante quanto mais a sociedade vai evoluindo tecnologicamente e a sociedade vai se tornando menos violenta também. Porque quanto mais violenta, a superioridade física aparece, né? Resumindo a parte da biologia, ela diz o seguinte: o peso da natureza corporal existe, mas ele não é determinante, ele não diz qual que é o papel que a mulher vai ter, ele não diz qual que é o destino da mulher. O peso da natureza, ele determina, digamos assim, algumas condições, mas ele também deixa várias questões em aberto que vão depender das opções de vida de cada mulher. Depois da biologia, ela vai falar sobre a psicanálise, que é uma das áreas da psicologia, que inclusive quem não viu o vídeo sobre Freud, eu indico muito para entender essa questão. Ela vai dizer que na psicanálise a compreensão da evolução psíquica da mulher é feita sempre em relação à do homem, em comparação à do homem. E esse tipo de crítica é justamente um reforço daquilo que ela tinha dito, né? Que a mulher é o outro do homem. O Freud e grande parte dos psicanalistas vai analisar o desenvolvimento da sexualidade, do inconsciente do homem e depois vai tentar encaixar a mulher dentro desse modelo. E aí vão surgir vários problemas e aí você tem alguns ajustes aí. Mas o que ela diz é que o modelo é masculino e a mulher é entendida a partir desse modelo. Como, por exemplo, a gente pode ver no complexo de castração, onde a mulher se enxerga como um ser incompleto. Além disso, ela diz que também a psicanálise não explica o porquê da dominação do homem sobre a mulher. A valorização da sexualidade masculina, a valorização do pênis, esse tipo de coisa, ela diz que o próprio Freud reconhece que não é uma coisa simplesmente da estrutura psíquica. Tem a ver com o patriarcado, tem a ver com a organização social baseada na dominação do homem. E, inclusive, ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ela diz: o próprio Freud admite que o prestígio do pênis explica-se pela soberania do pai e confessa que ignora a origem da supremacia do macho. Isso está na página 70 da edição que eu tenho. Ou seja, essa valorização da sexualidade masculina não está explicada pela psicanálise, pelo funcionamento da nossa mente. Está explicada pela valorização social do macho. E aí depois da psicanálise, ela vai analisar os aspectos econômicos. E aí ela vai recorrer a um texto famoso do Friedrich Engels, que se chama A Origem da Família e do Estado, se eu não me engano.
E aí ele vai fazer um breve histórico de como se construiu a dominação da mulher pelo homem. Ele vai falar que a divisão do trabalho nas sociedades mais primitivas tinha a ver com a força física, né? Que o homem saía para caçar, para fazer os trabalhos mais pesados, e as mulheres ficavam em casa para cuidar da agricultura e do artesanato, além dos cuidados da casa. Mas nesse momento ainda não havia uma dominação, eram trabalhos diferentes, mas na mesma escala de valorização. Ele vai dizer que a mulher se torna submissa ao homem a partir do momento que o homem tem escravos. E quando o homem passa a ter escravos, ele passa a enxergar a mulher também como escrava dele. Então a mulher passa a ser uma propriedade. E aí o Engels vai relacionar a dominação da mulher pelo homem como uma relação de propriedade. E quando acabar a propriedade privada, quando se resolver o caso da exploração econômica na sociedade capitalista, que há uma exploração econômica, ela não nega isso. Quando se resolver isso, também se resolverá a questão da dominação da mulher pelo homem. Só que aí a Simone de Beauvoir vai dizer que não é bem assim. Ela vai mostrar que na União Soviética, que pretendia fazer a realização do comunismo, as mulheres também eram incentivadas a ficar em casa, a cuidar da aparência, a cuidar dos filhos. Então, mesmo onde houve uma libertação do capitalismo, não houve um avanço tão grande em relação à questão da mulher. Pelo menos se houve, depois retrocedeu, né? Que tudo isso tem uma discussão, mas vou focar aqui no que ela diz. Então, o destino da mulher não está atrelado ao destino econômico. E a questão da mulher não pode ser resumida pela questão econômica, porque a gente corre o risco de usar a luta das mulheres para a libertação econômica e no futuro, quando houver a libertação econômica, continuar explorando as mulheres. Ou seja, nem a biologia, nem a psicanálise, nem a economia explicam o porquê da dominação dos homens pelas mulheres. E também não determinam que a mulher deve ser submissa ao homem, que a mulher deve ocupar determinada posição social e de uma maneira sem escapatória. Isso não está dado, isso não é uma coisa fechada, isso é uma construção social que tem um peso, é lógico que tem um peso, mas que é possível de se libertar, de se transcender nos termos dela. Esses elementos então são pontos de partida, mas não são pontos de chegada. E aí depois disso ela vai fazer uma história, né, um breve relato sobre como as mulheres são entendidas na história, depois a história de cada mulher em particular. Todo esse desenvolvimento é muito bem detalhado por ela e é muito interessante observar esse detalhamento, é bem descritivo inclusive. E caminha em rumo com o destino à mulher independente, que é um dos últimos capítulos do livro da Simone. E aí ela vai mostrar quais são os obstáculos para se realizar esse objetivo. Ela vai dizer também sobre algumas mulheres que aceitam o papel de submissão ao homem, o papel de o outro do homem. E ela vai relacionar essa aceitação como um medo da liberdade, um receio da liberdade. Porque a liberdade, como nós vimos no vídeo de Sartre, é uma coisa que tem um peso, que gera uma angústia. A liberdade não é uma coisa totalmente boa e colorida. A liberdade ela é uma coisa que exige de nós reflexão, responsabilidade e tudo que vem em consequência disso. Mas a filosofia da Simone de Beauvoir é um chamado para as mulheres exercerem essa liberdade. E exercer a liberdade significa transcender a condição, não ficar presa ao que é determinado para ela, determinado de maneira falsa, porque não é realmente determinante, é uma coisa que está passiva de escolha. A mulher pode se construir, a essência dela
é construída, inclusive, por ela também. Então, a filosofia da Simone de Beauvoir é um chamado à liberdade, para poder transcender essa situação no qual as mulheres se encontram. Certo? Então, dica de aprofundamento, dessa vez, é muito simples. Leiam O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é um livro bem grande, em 2 volumes, se não me engano. Eu acho que a maioria das edições é 2 volumes. Leiam, porque é um livro muito interessante, com muita coisa, muito rigoroso, com uma metodologia muito bem feita, mas ao mesmo tempo é um livro muito gostoso de ser lido. Ela tem um jeito de escrever que é muito agradável, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser um texto filosófico denso, rigoroso, etc. Não por acaso, né? Porque ela, além de filósofa, ela também é escritora, né? Ela escreve romances. Então, essa escrita dela é uma escrita de alguém que sabe realmente o que está fazendo. Então é isso. Leia O Segundo Sexo, curtam o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai se interessar, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal e é nóis!